Olá, sou o MD, você está no canal Logos Divino e hoje o vídeo será sobre a cristianização da filosofia. O que é a cristianização da filosofia, qual a sua importância, enfim, e perguntas em geral sobre esse tema, né? Então, é isso, vamos logo pro vídeo. Bem, a cristianização da filosofia é o seguinte, é quando você tem algumas coisas já pré-determinadas, que no caso são algumas verdades, dogmas cristãos, etc, né? Como, por exemplo, a existência de Deus, né? E, enfim, a existência de almas e etc, espíritos, enfim. E a formulação da filosofia que vai buscar explicar da melhor forma possível, da forma mais racional possível, todos esses elementos, né? A existência de Deus, né? Provar, dizer como é que se dá, a existência de almas, enfim, tudo isso daí ela vai buscar explicar. Um exemplo clássico disso são as 5 vias de São Tomás de Aquino, que são as 5 provas filosóficas racionais da existência de Deus. Porém, as 5 vias não são a única contribuição de São Tomás de Aquino no que tange à filosofia cristã. Há as chamadas psicologia e biologia tomistas, né, com algumas contribuições de São Tomás de Aquino e outros tomistas para a filosofia cristã de modo geral. A contribuição de São Tomás de Aquino na ética, no direito, enfim, em várias áreas. E aqui são alguns exemplos da filosofia cristã, né? Sua importância, contribuição, etc. Eu vou mostrar alguns postulados básicos, né, da filosofia cristã para cada área da filosofia, como moral, ética, direito, ética no sentido de ética jurídica, né, ou enfim, filosofia do direito, epistemologia, teodiceia, enfim. A filosofia cristã, no que tange à moral, onde um de seus grandes nomes é Agostinho, se trata de um realismo moral, ou seja, a filosofia cristã é realista no que tange à moral. Isso significa que algo ele é objetivamente errado, ele é errado de fato, ou é certo de fato, né? Ou você realmente deve ou não deve fazer. Ao contrário dos relativistas, né, subjetivistas morais, que dizem não, mas na minha visão isso é certo e para você pode ser errado, enfim, e trata como se os dois, né, pudessem estar certos seus pontos de vista, sendo que isso daí não interessa, o que interessa é se de fato é certo ou errado. A moral, assim como a ética em geral, né, o direito, ela é sempre direcionada na filosofia cristã a um bem ontológico, um bem metafísico. Esse bem daí, ele determina o dever, né, o que você deve fazer, o que é certo ou errado fazer. Isso é tudo determinado por um bem ontológico, um bem metafísico. Assim, o que você não deve fazer porque essa ação vai privar algum bem, e o que você deve fazer é justamente para você alcançar um bem, ele, usando a linguagem aristotélica, ele ser atualizado, de potência vira ato, para você se realizar enquanto alcançando o seu bem, né? Enfim, já em epistemologia, a filosofia cristã, ela tem um grande adversário que é o solipsismo, do qual o filósofo Olavo de Carvalho buscou combater bastante na sua vida. Para quem não sabe o que é solipsismo, imagine o seguinte: você está vendo aqui, né? Você vê, ouve as coisas, você cheira as coisas, e geralmente
tudo isso que nós vemos, ouvimos, cheiramos, enfim, nós temos essas coisas como reais, né? Nós cheiramos uma coisa que é real, tipo, nós sentimos a realidade de modo geral. O solipsista vai dizer que não, que isso são meras impressões e que, por assim dizer, tá tudo na nossa mente, tá tudo em nós, não são realidades, não são entes externos, subsistentes, reais, né? Independente de nós. Ora, isso daí vai totalmente na contramão do cristianismo, porque se Deus, ele nos fez, nos criou, etc., e se, tipo, nós estamos sentindo tudo isso, e tipo, não são coisas reais, de certo modo, é como se Deus estivesse mentindo para nós, estivesse nos enganando, porque ele nos estivesse botando numa simulação, né? Muitos usam o termo Matrix. Ele não é como se Deus nos estivesse colocando em uma simulação em que nós pensamos que isso tudo é real e na verdade não é real, tipo, é tudo que está somente em nós, não há uma realidade externa que nos imprime nos imprime suas características de fato. Portanto, a filosofia cristã prega a capacidade objetiva do ser humano de conhecer, porém, claro, com suas grandes limitações também, como, por exemplo, o ser humano ele só pode conhecer verdades sobrenaturais, não pela razão natural. Ele precisa de uma luz sobrenatural, de uma revelação divina para isso. Além disso, tem coisas que, pela limitação da forma humana, é absolutamente impossível de conhecer. Absolutamente possível conhecer, por exemplo, Deus em sua totalidade, porque Deus é infinitamente maior que o nosso intelecto e, portanto, não cabe no nosso intelecto. O ser humano também é facilmente enganável em suas intuições. Porém, ainda assim, ele é capaz de conhecer a realidade e conhecer objetivamente. Na lógica também há problemáticas no que tange a filosofia cristã, principalmente sobre os princípios primeiros ou axiomas. Alguns entusiastas das lógicas não clássicas, como por exemplo a lógica paraconsistente, né? E algumas versões da lógica paraconsistente, como a lógica quântica, que negam o princípio de identidade ou o princípio da não contradição. Essas lógicas, elas negam em um sentido muito específico de uma limitação epistêmica, né, do ser humano de conhecer algumas coisas e, portanto, com base no conhecimento de algumas coisas, né, de algumas premissas, chega a uma determinada conclusão. E essas lógicas, elas trabalham para contornar esses problemas do conhecimento, esses problemas epistêmicos. O que não significa que a negação desses princípios lógicos em determinadas circunstâncias signifique a negação desses princípios enquanto princípios universais ontológicos. O ente ainda continua com a sua limitação intrínseca de não poder ser e não ser ao mesmo tempo, sob a mesma perspectiva. O princípio de identidade, ele ainda continua universal a todos os entes reais. O princípio de terceiro excluído também, ou você é ou você não é, porque isso é um sistema binário, onde não existe um terceiro, né? São contraditórios, e onde há contraditórios não há um meio termo, enfim. Isso daí são princípios que ontologicamente ainda continuam universais. E essas posições contradizem a filosofia cristã. Por quê? Porque se a gente analisar Deus ele possui todos essas características dos princípios, né, já mencionados. E quando a gente vê a criatura, se a criatura, por acaso, se alguma criatura tivesse essas características, ela de certo modo seria mais que o Criador, né? Porque, por exemplo, ela seria e não seria, enquanto o Criador ele só é.
Então, isso é impossível, porque ela não pode ser mais que o Criador, nem nada disso. Portanto, todas as criaturas, assim como o Criador, elas possuem em si esses princípios e, portanto, considerar que a negação desses princípios enquanto universalmente ontológico válidos, eles são uma posição contrária à filosofia cristã, né? Inclusive o Mário Ferreira dos Santos, que é o cara que está na foto, ele discorre muito sobre a filosofia cristã. Também tem sua importância na filosofia política. Por exemplo, todas as leis, elas são fragmentos da lei eterna de Deus, que fica na sua mente. E que, portanto, como assumida a simplicidade divina, de certo modo, são o próprio Deus. Então, essas leis, né, as leis que regem a vida política, por assim dizer, elas são fragmentos da lei eterna de Deus. Assim como bem assim define explicitamente o Richard Hooker, que é esse que está aí na foto, que já é uma explicação que ele dá para a definição tomista, né? Para a tese tomista, na verdade. E portanto, não só isso, como também tem outras teses fundamentais para a filosofia cristã, para a filosofia política, como a falha do Estado laico, o que é tratar todas as religiões em pé de igualdade, que obviamente na filosofia cristã o cristianismo ele é superior, o que não significa tratar as outras religiões com intolerância, porque o cristianismo por si só também já é bem tolerante. Eles podem cultuar, têm sua liberdade de culto, etc. Mas o cristianismo ele é objetivamente superior. Não só isso, como também a visão de governar, ela é falha, de acordo com a filosofia cristã, porque aí é realmente uma questão de justiça e não de quem é o mais forte. Enfim, há várias contribuições. Inclusive, eu tenho um artigo no Medium só tratando sobre as contribuições políticas, as contribuições políticas do Richard Hooker ao que eu poderia chamar de teologia e filosofia política, mas eu deixei só como teologia política. Mas enfim, mas de todo jeito é bem importante e demonstra de certo modo o tema do vídeo, né? Então, recomendo ver e eu vou deixar nos comentários. Platão aí que tá na foto, a filosofia dele na estética, ela coincide muito com a filosofia cristã. E a filosofia neoplatônica, ela é praticamente toda, a filosofia cristã é praticamente toda neoplatônica. E basicamente é o seguinte, Deus, ele sendo o ser máximo, e portanto sendo também um ser de máxima beleza, ele é o referencial máximo de beleza. Então, isso por si só já tem uma beleza como objetivo, com um parâmetro objetivo que é Deus, que é a beleza máxima. E conforme os seres eles mais se assemelham com Deus ou menos se assemelham com Deus, eles são mais belos ou menos belos. Eles possuem mais beleza ou menos beleza. Sendo a beleza, inclusive, na filosofia cristã, de modo geral, uma propriedade transcendental, né, do ser. E, enfim, é uma propriedade transcendental do ser, do qual São Tomás de Aquino ele diz que é a junção do transcendental do bem com da verdade, ou seja, quando algo é verdadeiro e é bom, ele é belo. Quanto mais bom e verdadeiro ele é, mais belo ele é. Então, é basicamente essa a visão
da filosófica cristã no que tange a Então é estética. isso. Obviamente a filosofia cristã, ela é mais que isso que eu apresentei, mas geralmente isso daí é o que mais é uma das coisas mais importantes, é o que mais é debatido. E provavelmente também eu vou adentrar mais especialmente e especificamente a filosofia cristã em cada área da filosofia, em cada caso, etc. Mais detalhadamente. Então dê um like, se inscrevam, ajudem o canal. E é isso, até um próximo vídeo, até mais.